A história se inicia com Yeonji despertando para seu primeiro dia de aula após as férias. Ao dirigir-se à cozinha em busca de café, ela encontra sua mãe às pressas para o trabalho, devido a uma emergência na empresa. Apesar da situação, Yeonji assegura à mãe que pode preparar seu próprio café da manhã. A mãe expressa seu desconforto pela situação, mas Yeonji a tranquiliza afirmando que está tudo bem. Mesmo com a perspectiva das férias terminadas, Yeonji mostra entusiasmo em reencontrar os amigos na escola, embora sua expressão não reflita completamente essa animação. Com a mãe saindo para o trabalho, Yeonji termina seu café e se prepara para o colégio. Ao sair de casa, um barulho chama a atenção de Yeonji. Sua vizinha, uma garota de cabelos curtos e azuis, havia chutado a porta de maneira um tanto brusca. Em um breve encontro de olhares, Yeonji presume que a vizinha tenha se mudado recentemente e pondera sobre a ideia de cumprimentá-la. Optando por uma abordagem amigável, Yeonji acena e chama a garota de cabelos azuis, indagando se ela se mudou há pouco tempo. A cabelinho azul, demonstrando certa indiferença, simplesmente ignora Yeonji e se encaminha para o colégio, deixando-a um tanto desconcertada. Enquanto caminha solitária, a pequena protagonista se questiona se cometeu algum erro e pondera sobre a reação da garota de cabelos azuis, refletindo sobre a dificuldade de iniciar conversas nos dias atuais. Distraída em seus pensamentos, Yeonji esbarra em um rapaz gordão e careca, que a empurra fazendo-a cair e derrubar seus óculos. O gordão pede desculpas de forma superficial, enquanto seu amigo de nariz pontudo ri da situação. Yeonji percebe que o empurrão foi intencional por parte do gordão. Os dois rapazes seguem seu caminho, comentando e rindo da queda de Yeonji. Nesse momento, a garota de cabelos azuis se aproxima deles. O gordão não perde a oportunidade de provocá-la, enquanto Yeonji observa à distância. O gordão esbarra na cabelinho azul e a repreende, enquanto o amigo ri. Em meio às provocações, um smartphone é lançado em direção ao gordão, atingindo-o em cheio. Furioso, ele se vira para questionar o que aconteceu, mas antes que possa reagir, se depara com um chute certeiro da garota de cabelos azuis, que executa uma voadora em sua face. Surpresa e assustada, Yeonji observa enquanto a garota de cabelos azuis nocauteia o gordão, fazendo com que o amigo de nariz pontudo fuja. A cabelinho azul recolhe seu smartphone, constatando que a tela está totalmente quebrada, o que a deixa visivelmente pistola. Ainda tremendo, Yeonji considera a ideia de se afastar discretamente, enquanto a cabelinho azul continua a confrontar o gordão, prometendo que ele vai pagar por um novo celular. A garota se aproxima de Yeonji, que, assustada, se protege com as mãos na cabeça, alegando que não viu nada. A cabelinho azul, então, pergunta se Yeonji está indo para o colégio e pede para ela mostrar o caminho, já que não sabe e seu celular está quebrado. Yeonji a guia até a escola, e ao chegarem, ela informa que a cabelinho azul, sendo uma aluna nova, deve dirigir-se à secretaria para obter informações sobre sua turma e sala. Pensando em se afastar, Yeonji se despede e toma seu caminho. A cabelinho azul a chama, e Yeonji, ao se virar assustada, pergunta o que ela quer. A resposta é um simples agradecimento. Ao entrar na sala de aula, Yeonji cumprimenta as garotas, perguntando sobre suas férias. No entanto, elas cochicham e a ignoram, com uma delas até pedindo desculpas. Yeonji segue para o seu lugar, pensando que está na escola, mas o desejo mais forte em sua mente é voltar para casa. A porta da sala se abre, revelando a entrada de uma bela garota de cabelos loiros. A loirinha caminha pela sala e para ao lado de Yeonji, chamando-a. Yeonji responde, mas a loirinha não parece satisfeita, e bate na mesa, expressando sua insatisfação. Ela menciona que faz um tempo desde que se viram, questionando se Yeonji não sentiu falta dela. Um pouco sem jeito, Yeonji responde que sim, sentiu muita falta. A loirinha cruza os braços sobre a mesa de Yeonji e pergunta se ela realmente sentiu sua falta, perguntando por que, então, ignorou todas as suas mensagens. Sem saber o que dizer, Yeonji menciona uma viagem com a família como desculpa. A loirinha quer saber para onde foi a viagem, e Yeonji responde que foi para um lugar não muito longe. A loirinha retruca, dizendo que Yeonji poderia ter respondido às mensagens. Yeonji diz que esqueceu o carregador. O olhar da loirinha muda de amigável para nada amistoso. Ela pede para Yeonji parar com essas desculpas de merda,
e questiona como ela tem coragem de encará-la novamente após ser ignorada, perguntando se Yeonji sente saudades dos velhos tempos. Uma cena do passado é mostrada, onde Yeonji está caída dentro de um box do banheiro, agarrada à privada, enquanto a loirinha e outras garotas riem. Suando frio e amedrontada, dentro de sua mente, Yeonji lamenta ter ido para a escola. A loirinha se levanta, espreguiçando-se e sorrindo, comentando que veio apenas para dizer oi. Ela passa a mão na cabeça de Yeonji, afirmando que terão muito tempo para repensar suas amizades e prometendo vê-la novamente em breve. Enquanto a loirinha se afasta, a pequena garota nova com cabelo azul se aproxima. As duas acabam se esbarrando, e a loirinha pede para a garota olhar por onde anda, exigindo um pedido de desculpas. No entanto, a cabelinho azul responde com um olhar indiferente, demonstrando que está pouco se fodendo com a exigência da loirinha. A loirinha é de Yeon Lee, uma estudante do 2º ano do ensino médio, conhecida por sua beleza e habilidade nos esportes. Ela é popular na escola e se dá bem com todos, exceto por uma pessoa, Yeonji. Após uma aula de educação física, Yeonji bebia água para se hidratar quando Ji-yeon se aproxima por trás, agarrando seu pescoço e comentando sarcasticamente sobre como está orgulhosa de Yeonji por saber beber água sozinha. Ji-yeon tem perseguido e torturado Yeonji desde o início do ensino médio, e Yeonji se pergunta onde errou. No início, Yeonji estava empolgada para começar sua vida no ensino médio, acreditando que a escola seria divertida. No entanto, tudo mudou quando ela conheceu Ji-yeon. Em um momento inadequado e no lugar errado, Yeonji testemunhou um ato de bullying onde Ji-yeon oprime a outra garota, agarrando-a pelos cabelos atrás do muro da escola. Yeonji se escondeu e ouviu a conversa, onde Ji-yeon ameaçava a outra garota enquanto pedia algo. Decidida a fazer a coisa certa, Yeonji dirigiu-se à sala dos professores para relatar o que testemunhou. Dias depois, a mãe da garota vítima do bullying veio à escola, resultando na suspensão de Ji-yeon. Yeonji acreditava que havia feito a coisa certa. Enquanto caminhava pelo corredor, a garota que sofreu o bullying a chamou. A garota pergunta a Yeonji se foi ela quem denunciou o caso para os professores. Yeonji, embora peça para a garota não mencionar isso para ninguém, afirma que era a coisa certa a se fazer. No entanto, ao invés de agradecer, a garota questiona por que Yeonji fez aquilo. Yeonji, que até então estava convencida de que fez a coisa certa, fica surpresa com a pergunta, pensando que a resposta era óbvia. A garota continua, indagando se Yeonji acha que ela própria não contou nada antes porque é estúpida. Ela revela que vai se mudar na próxima semana, pois sua mãe está doente e elas vão para o campo. A garota argumenta que, se Yeonji não tivesse se intrometido, sua mãe nunca teria descoberto que ela sofria bullying. Yeonji tenta explicar que estava preocupada com ela, mas a garota responde perguntando como Yeonji estaria preocupada, se nem sabe seu nome. Mais tarde no banheiro, Yeonji se questiona se cometeu um erro quando é surpreendida por um forte cheiro e fumaça de cigarro. Ji-yeon, a loirinha, junto com suas amigas, emerge de um box do banheiro onde estavam fumando escondidas. A loirinha para ao lado de Yeonji na pia, pedindo que ela passe o sabão e Yeonji o faz. Ji-yeon pergunta se o cheiro do cigarro a incomoda, e Yeonji, surpresa, responde que ela pode cobrir o cheiro com perfume. Na mente de Yeonji, surge a dúvida se Ji-yeon sabe que foi ela quem a denunciou para os professores. Ji-yeon pergunta se Yeonji tem perfume, e a resposta é negativa. Enquanto termina de lavar as mãos, a loirinha pergunta casualmente por que Yeonji a dedurou para os professores. Momentaneamente sem reação, Yeonji encara a mudança brusca na expressão amigável de Ji-yeon, que diz para ela não se fazer de idiota, afirmando que sabe que foi Yeonji quem a dedurou. As amigas de Ji-yeon trancam a porta do banheiro, deixando Yeonji encurralada. Ji-yeon diz a Yeonji que, quanto mais pensa sobre o assunto, mais irritada fica, questionando por que Yeonji tentou prejudicá-la, já que nem a conhece. Já desgastada, Yeonji responde que isso não muda o que Ji-yeon fez, e que irá reportar aos professores novamente. Ji-yeon e suas amigas riem da resposta de Yeonji. Ji-yeon comenta que não sabia que pessoas assim ainda existiam. O sinal da escola toca, e Ji-yeon decide encerrar a conversa, afirmando que quanto mais Yeonji tentar, mais difícil será para ela. De forma intrigante, Ji-yeon diz que gostou de Yeonji, e que haverá por aí mais tarde. Yeonji pensou que o incidente no banheiro não se repetiria.
No entanto, durante uma aula de educação física, ela percebe que suas roupas de academia desapareceram. Ao questionar uma amiga ao lado, descobre que suas roupas foram sabotadas, tornando-a o novo alvo do bullying. Na sala de aula, ao chegar à sua mesa, Yeonji encontra suas roupas vandalizadas. O problema ganha destaque quando a professora anuncia que um incidente infeliz ocorreu na classe e que não passará impune. Ela pede a quem souber algo sobre o ocorrido que se pronuncie, mas os alunos permanecem em silêncio. A professora decide que ninguém poderá sair da sala até que alguém se manifeste. Os alunos começam a reclamar, alegando ter planos após a escola e não poderem ficar retidos. Uma garota de cabelos pretos se levanta, mencionando uma escola preparatória depois das aulas e a necessidade de não se atrasar. A professora insiste que alguém deve ter visto o que aconteceu, mas a garota se cala, consciente de que apontar dedos poderia torná-la alvo de perseguição. A professora, frustrada com a resistência dos alunos, pede a Yeonji que a siga até sua sala. Os murmúrios na sala indicam que a culpa recai novamente sobre Yeonji. Ao saírem da sala, uma garota de cabelos longos e pretos para em frente a Yeonji, instruindo-a a cuidar de seus próprios problemas e parar de aborrecer o restante da sala. Os sussurros persistentes na sala de aula continuavam, ecoando a ideia de que Yeonji incomodava a todos por sempre delatar aos professores. Depois do incidente, ela se viu incapaz de recorrer aos professores ou pedir ajuda aos colegas de classe. Com o tempo, o bullying apenas se intensificou, tornando a situação ainda mais difícil para Yeonji. Diante da falta de apoio na escola, Yeonji decide que precisa contar para sua mãe. Mesmo que isso a preocupe, é algo que precisa ser feito. Ao chegar em casa, ela chama por sua mãe, que está ocupada ao telefone. Parece ser uma emergência, e sua mãe precisa sair. Yeonji pergunta para onde ela vai, e a resposta é que o pai de Yeonji está no hospital. Preocupada, Yeonji pergunta se ele se machucou, mas a mãe não tem muitos detalhes, e precisa ir ao hospital. Ao oferecer-se para acompanhá-la, a mãe recusa, argumentando que Yeonji tem escola no dia seguinte. Yeonji insiste que a escola é o menos importante naquele momento, mas sua mãe destaca a importância dos estudos. Antes de sair, com um olhar triste e cansado, sua mãe diz que ficará mais à vontade assim. Sua mãe, ao sair, a consola dizendo que ela é uma boa menina. O olhar triste e cansado dessa expressão faz Yeonji lembrar da garota que sofria bullying, aquela que questionou Yeonji por tê-la delatado aos professores. A garota não contou nada, não porque não queria contar, mas porque não podia. E Yeonji sentia que estava vivenciando uma situação semelhante naquele momento, e compreendendo como aquela garota se sentia. No dia seguinte, cansada e sem brilho nos olhos, Yeonji aborda a loirinha e suas amigas pedindo desculpas por tudo o que aconteceu. Uma das amigas da loirinha comenta mais que porra Yeonji está tentando dizer. A loirinha duvida da sinceridade de Yeonji, e Yeonji questiona por quanto tempo ela vai continuar com isto. A loirinha então, de forma cruel, aponta para o chão e diz para Yeonji se arrastar de joelhos, prometendo que, assim, poderá pensar sobre o assunto. Até mesmo as amigas da loirinha acham aquilo um pouco injusto, considerando impossível que Yeonji cumprisse tal pedido. No entanto, Yeonji se ajoelha aos pés da loirinha, submetendo-se à humilhação em busca de uma possível solução. A loirinha não consegue conter o riso e questiona se Yeonji não tem nenhum orgulho. Yeonji, já resignada, não se importa mais com o orgulho, aceitando a humilhação como um possível caminho para resolver as coisas. Jiyeon, de forma irônica, diz que vai relevar a situação, e Yeonji agradece. Ela então pergunta se agora são amigas, e Yeonji, hesitante, questiona. A loirinha afirma que já que resolveram as coisas, agora são amigas. Yeonji percebe que a loirinha, desde o início, nunca teve a intenção de parar de persegui-la. A visão de uma vida escolar feliz que Yeonji imaginava se despedaça em pedaços. Agora, voltando ao presente, ela identifica na garota de cabelinho azul outra possível vítima da cruel Ji-yeon. A loirinha questiona a garota de cabelinho azul sobre o que ela está olhando. Yeonji corre e se coloca entre as duas, pedindo para esperar. A loirinha pergunta o que ela está fazendo, a acusando de estar tentando proteger sua amiga. Yeonji esclarece que não é nada disso e explica que a garota de cabelinho azul é apenas uma nova estudante.
A loirinha se vira e aconselha a garota de cabelinho azul a olhar por onde anda da próxima vez, o que alivia Yeonji. A loirinha ainda comenta que a cabelinho azul é tão pequena que quase não a viu. A resposta da garota de cabelinho azul surpreende, já que ela questiona por que a loirinha, sendo tão alta, não olha melhor por onde anda. Ji-yeon para de caminhar, ficando muito pistola, pergunta se a garota está falando com ela. A cabelinho azul pede desculpas, dizendo que achou que a loirinha tinha dificuldade para enxergar, não imaginando que ela também era surda. A resposta de cabelinho azul deixa Yeonji chocada. A loirinha se aproxima novamente, pedindo para a garota de cabelinho azul repetir o que disse. Nesse momento, a professora entra na sala, pedindo para todos se sentarem e informa sobre a nova estudante. Ao olhar para a loirinha, a professora destaca que ela não pertence àquela sala. Sorridente, a loirinha explica que apenas veio cumprimentar uma amiga. Antes de sair, a loirinha se aproxima do ouvido da garota de cabelinho azul, mencionando que haverá depois da escola, e também diz a Yeonji para ir ao banheiro depois das aulas. Começando a aula, a professora solicita à nova aluna que faça sua apresentação. Ha-young Choi se levanta, cumprimenta a todos e diz que é um prazer conhecê-los. Quando a professora pergunta se é apenas isso, Ha-young confirma. A professora então instrui-a a se sentar no lugar vago ao lado de Yeonji. Preocupada com tudo o que aconteceu pela manhã, especialmente em relação a Ji-yeon, Yeonji cogita alertar Ha-young sobre a dinâmica da escola e evitar que ela se torne outro alvo de bullying. Antes que pudesse expressar essas preocupações, Ha-young se debruça na mesa e pede para ser acordada apenas na hora do lanche, deixando Yeonji confusa e sem reação. Após a aula, no banheiro, a loirinha questiona se Yeonji conhece a nova aluna e pede que ela a leve para a sala do armazém do ginásio após as aulas. Yeonji argumenta que não a conhece, mas a loirinha, pressionando o ombro de Yeonji contra a parede, pergunta se ela está se recusando a fazer isso. Yeonji tenta explicar que a nova aluna não sabe como as coisas funcionam e não conhece Ji-yeon, tentando convencê-la a deixar Ha-young fora disso. A loirinha, no entanto, derruba Yeonji no chão com um movimento rápido, perguntando se ela acha que pode falar assim com ela. A loirinha continua perguntando a Yeonji se ela sabe sobre o motivo de fazer bullying com ela, dizendo se ela acha que é porque a outra garota se mudou, ou se foi por ter sido suspensa por causa que Yeonji a dedurou. E a resposta para ambas é não. A loirinha segura Yeonji pelos cabelos, puxando sua cabeça, e expressa sua irritação ao vê-la sempre querer parecer legal. Ela critica Yeonji por se intrometer nos problemas dos outros, em vez de lidar com os próprios dilemas, acusando-a de sempre tentar parecer que se importa com os outros. A loirinha oferece uma oportunidade a Yeonji, trazer a aluna nova para ela e, em troca, ela promete parar de persegui-la. No retorno para a aula, Yeonji se senta em seu lugar, observando Ha-young ainda dormindo. À medida que o entardecer se aproxima, todos começam a se despedir. Ao ver Ha-young acordando para ir embora, Yeonji a convida para ir comer alguns tteokbokki. Era a única coisa que veio em sua mente para atraí-la. Embora tenha concordado, Ha-young ressalta que será tudo por conta de Yeonji. Yeonji guia Ha-young até onde a loirinha a aguardava, sentada com um taco de beisebol. Ao informar que trouxe Ha-young como prometido, a loirinha elogia Yeonji, considerando a situação divertida. Yeonji pede desculpas enquanto se vira para ir embora. A loirinha se levanta, chutando a cadeira e segurando o taco de beisebol nas costas, indicando que agora podem continuar de onde pararam. Ha-young, por sua vez, não demonstra nenhuma reação, nem tristeza, nem medo, nem choque. Parece que ela simplesmente não se importa. Enquanto Yeonji seguia para casa, reassumia consigo mesma que estava tudo bem, que aquilo tinha chegado ao fim. Embora sentisse empatia pela garota nova, recordou amargamente que quando enfrentou o bullying, ninguém estendeu a mão para ajudá-la. A voz crítica de Ji-yeon ecoava em seus pensamentos, questionando por que ela sempre se intrometia nos problemas alheios. Uma súbita ideia de ficar em silêncio, como todos os outros, e iniciar uma nova fase de sua vida começava a ganhar forma. Os passos de Yeonji diminuíram gradualmente até cessarem por completo. Imersa em reflexão, ela parou e questionou-se sobre sua própria atitude. Num momento de lucidez, voltou-se e começou a correr, percebendo que não estava tudo bem. Conhecia profundamente a dor de não conseguir pedir ajuda, nem aos amigos, nem à família, nem a ninguém. Naquele instante, sentiu que era a única capaz de intervir.
Retornou à cena onde deixou Hayoung com a loirinha. Gritando, anunciou que iria contar tudo aos professores imediatamente, temendo que Hayoung estivesse em apuros. Uma voz encorajadora instigou-a a seguir em frente, correr para comunicar aos professores. Surpreendentemente, a voz não era da garota de cabelo azul, mas sim da loirinha que estava sendo dominada pela agressiva garota de cabelo azul. Yeonji observou, surpresa e aliviada, enquanto a garota de cabelo azul, ainda oprimindo a loirinha, perguntava a Yeonji se ela já tinha comprado os tteokbokki. Jiyeon, na juventude, sempre testemunhava conflitos entre suas colegas e isso a fazia questionar. O que eles estão fazendo? Com a altura acima da média para sua idade, Jiyeon era fisicamente mais forte do que a maioria das garotas, e até alguns garotos na escola. Sua presença intimidante afastava qualquer um que tentasse desafiá-la durante o ensino médio. Alguns corajosos se opuseram, mas enfrentá-los era uma tarefa fácil. Quebrar o espírito deles era tudo o que ela precisava fazer, ou pelo menos era o que pensava. Contudo, ao observar a pequena Hayoung, Jiyeon se questionava. O que há de errado com ela? Por que não está com medo ou intimidada? Forçando-se a acreditar que era impossível, Jiyeon sentia que Hayoung estava apenas fingindo não estar intimidada. Declarando que não havia para onde fugir, Jiyeon acreditava que Hayoung não estava percebendo a realidade da situação, insistindo que ela havia mexido com a pessoa errada. A loirinha, em sua tentativa de ameaçar, sugere que talvez permita que Hayoung saia ilesa, se ela começar a implorar imediatamente. Enquanto a loirinha continuava a falar, o pé de Hayoung se aproximava do rosto dela, e em um movimento rápido, ela desvia habilmente do golpe iminente. O ataque surpresa deixa a loirinha assustada, mas ela rapidamente se recompõe, afirmando que não funcionará apenas porque estava distraída. Ignorando as palavras dela, Hayoung parte para um segundo chute. A loirinha usa o taco de beisebol para se defender, convencida de que bloquear seria fácil. Entretanto, para sua surpresa, o impacto do chute é tão forte que a arremessa para longe, deixando-a caída no chão e tremendo. Ainda atordoada, a loirinha pergunta o que diabos Hayoung está fazendo, questionando se ela é louca. Ela diz que as pessoas deveriam ouvir quando outras estão falando e não sair dando chutes sem motivo. Hayoung pergunta se a loirinha já esteve em uma luta antes, afirmando que ela a chamou para isso, mas a loirinha só ficou falando um monte de besteiras. Hayoung sugere que talvez a loirinha esteja com medo. As palavras de Hayoung irritam profundamente a loirinha, que se levanta segurando o taco de beisebol, chamando Hayoung de tampinha. Determinada a mostrar quem está com medo, a loirinha parte para um ataque com o taco, proclamando que Hayoung vai se arrepender de suas palavras. O golpe é poderoso, mas Hayoung se esquiva com facilidade. A loirinha continua uma série de ataques consecutivos, tentando acertar Hayoung, que continua desviando sem muitas dificuldades. Incrédula de como Hayoung consegue evitar seus golpes, a loirinha insiste que não pode parar de atacar e que eventualmente achará uma brecha. A oportunidade surge quando Hayoung fica encurralada na parede, sem ter para onde correr. A loirinha confiante declara que agora a pegou, chamando-a de rata maldita. Erguendo o taco para um golpe poderoso, a loirinha se prepara para acertar Hayoung com toda sua força. No entanto, Hayoung desaparece, e a loirinha atinge a parede com um impacto forte, fazendo seus braços tremerem e soltando o taco. Atordoada, ela não compreende como Hayoung conseguiu sumir tão rapidamente. Sem dar tempo para a reação, Hayoung surge à sua frente no ar, desferindo uma voadora direcionada ao rosto da loirinha. Sem chance de desviar, a loirinha é atingida em cheio, sendo arremessada para longe. Caída no chão, sua visão um pouco turva, ela se pergunta se desmaiou. Recobrando a consciência com a mão na cabeça, ela se indaga sobre a origem daquele chute e, ao mesmo tempo, fica chocada pelo fato de Hayoung ter conseguido golpeá-la. Como uma garota tão pequena, tão inferior em tamanho a Jiyeon, podia ser tão forte? Qual seria o segredo por trás disso? Quando, de repente, o nariz da loirinha começa a sangrar, ela pede uma trégua, alegando que está sangrando. No entanto, Hayoung responde indiferente, dizendo: "Foda-se, e daí?" A loirinha, assustada, argumenta que sangue é sinal de parar.
A cena volta para o momento presente, onde Yeonji retorna para ajudar Hayeon, embora já não seja mais necessário, pois a cabelinho azul já deu conta do recado. Hayeon se aproxima de Yeonji, que fica completamente assustada e se desculpa desesperadamente pelo que fez. Hayeon, no entanto, simplesmente pega sua mochila, dizendo que está com fome. Na cena seguinte, Yeonji paga a refeição para Hayeon, como prometido. A cabelinho azul pergunta a Yeonji se ela não vai comer, ao que Yeonji responde que não está com fome e que Hayeon pode comer tudo. Parece surreal para Yeonji, que reflete se Ji-yeon realmente foi derrotada e se agora está livre. Hayeon chama por Yeonji, mas ela não responde, perdida em seus pensamentos. Então Hayeon grita, chamando a atenção de Yeonji. Hayeon pergunta se a loirinha esteve fazendo bullying com ela. Yeonji se desculpa, mas diz que não pode envolvê-la em seus problemas, hesitante por conta das experiências passadas. Hayeon afirma que já está decidido, prometendo proteger Yeonji até se formarem no ensino médio. Em troca, ela comprará tteokbokki todos os dias para ela, e pergunta se isso soa como um bom acordo.